Agora, no Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, doutor Marcelo Shoa. Muito bem-vindo, professor. Bom dia, é sempre um prazer grande participar do Jornal Brasil Atual. Alegria nossa também. Professor Marcelo Shoa também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Núcleo Ceará, e faz parte do grupo de trabalho do GT de Direitos Humanos do Governo de Transição. Ainda está funcionando? Já foi entregue todos os relatórios e terminou a sua participação nesse esforço, professor? Só para a gente já limpar essa dúvida. Não, terminou. Ontem foi o último dia, todos os GTs fecharam seus relatórios, muita gente teve que trabalhar até tarde, inclusive depois da diplomacia, mas a ideia hoje é haver um encontro de finalização, mais um encontro mesmo, para que as pessoas se conheçam, né? São muitos grupos, e se despeçam e desejem a quem assumir possível. Eu estou muito tranquilo, porque acho que me dediquei o máximo que pude, dentro das minhas possibilidades, gastei minhas energias, conheci pessoas, debatemos muitos temas importantes, e eu tenho certeza que o governo é o governo que no dia parará a trabalhar, porque já entrará conhecendo o que irá receber. Eu não sei se eu estou sendo indiscreto, professor. O senhor está em Brasília? Eu estou em Brasília. Eu estou em Então, Brasília. então é perfeito para a gente já começar a conversar sobre a situação que aconteceu ontem. A gente poderia estar falando aqui do relatório, das propostas, mas vamos começar, professor, falando Bora. da situação deplorável que aconteceu ontem, depois da diplomação do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin. Vândalos, terroristas, criminosos, aterrorizaram a noite aí do Distrito Federal. E eu queria primeiro uma avaliação sua sobre a não ação do governo Bolsonaro para reprimir esse tipo de manifestação criminosa, a participação do governo do Distrito Federal e como é que o senhor também está vendo já a movimentação do presidente Lula e do governo Lula, que apesar de ainda não ser presidente de direito, eu costumo falar que ele já é presidente de fato desse Brasil. Como é que o senhor está vendo essa situação? Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou em Brasília, mas eu não estou só em Brasília. Eu estou no hotel do presidente Lula. Assim, ele é um complexo, ele está num prédio aqui ao lado meu. O que acontece lá, acontece aqui. E eu não vi absolutamente nada. Eu preciso dizer isso, Rafael, porque há um certo alarmismo que tende a, se não for contido, a gerar consequências de medo na população. Eu não vi absolutamente nada. Claro, ontem à noite eu tive na frente do hotel do presidente Lula, estava uma segurança reforçada, tinham policiais federais, tinham policiais, não sei o que é aquilo, se é força de segurança, com roupa de exército, mas não era exército, estava bem mais reforçado. Mas esses eventos que aconteceram foram pontuais, episódicos, são marginais perigosos, que vão ser presos, todos eles. Eu só queria deixar claro para a população brasileira, para as pessoas que nos assistem nesse momento, que o presidente Lula foi diplomado e tomará posse no dia 1º. Então não adianta, acabou essa história. O que você me perguntou, o que é que eu acho da segurança não ter agido, né, da segurança institucional. Bom, eu acho que a segurança do presidente Lula esteve lá, né? Eu acho que pode ter agido nos enfrentamentos diretos. Agora, claro que se isso fosse, por exemplo, contra o Bolsonaro, teria envolvido muito mais segurança, teria envolvido Forças Armadas, teria envolvido uma série de sistemas policiais que não foram mobilizados ontem. Assim, me impressionou muito ter à noite escutado tanta coisa na televisão e não ter escutado o ministro da Justiça atual falando, né? Ou o próprio presidente. Essas pessoas simplesmente estão deixando acontecer, né?
Estão deixando acontecer para ver se o pavio queima e estoura a bomba. Mas a gente não pode deixar o pavio acender. É o que eu estou dizendo. Eu queria ter a matéria mostrando o outro lado. Eu estou aqui olhando, mostrando o quarto, eu tenho uma vista. Mas aí a iluminação ia ficar muito ruim para a minha imagem. E a Narma me disse, olha, fica do outro lado que é melhor. E é mesmo, mas eu queria te mostrar, porque Mas vocês precisam ver isso. Né? Não tem... pode mostrar, Não, professor, pode mostrar, fica à olha, é vontade. uma loucura, Rafael. Realmente é difícil. Agora, professora, aqui comigo tem a Larissa Borer, nossa colega aqui de bancada, e ela quer fazer uma pergunta para o senhor exatamente sobre essa situação, inclusive com Flávio Dino. Bom dia, professor. Bom Bom, dia, querida. com Dino no Ministério da Justiça, o futuro ministro já mencionou que, como uma das suas primeiras propostas, vai rever as regras e regular os clubes de tiro e também mudar as normas sobre o arsenal existente, né, como encurtar os prazos de registros de arma. E ontem, né, a gente teve aí mais um episódio protagonizado pelos apoiadores de Jair Bolsonaro que agiram com violência. E essas manifestações violentas não são de agora. A gente sabe que uma das marcas registradas, digamos assim, do bolsonarismo é exatamente isso, expor as armas de fogo, agir com violência. Infelizmente, os casos são muitos, né? Só para lembrar dois que aconteceram antes das eleições, o guarda municipal Marcelo Aloísio, que foi morto a tiros durante sua festa de aniversário por um bolsonarista, e Benedito Cardoso, que também foi assassinado por um apoiador de Bolsonaro com golpes de enxada. O show, a partir disso, por que é importante que a primeira medida da pasta seja exatamente revogar o decreto sobre armas de fogo? Olha, eu estudei esse tema, eu não fui do GT de segurança, mas na área dos direitos humanos, eu relatei a parte de violência política, memória, verdade, justiça, violência política, uma sistematização das relações internacionais, alguma coisa que será objeto de revogaço, mas na violência política é uma coisa que é sinônimo de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele já conversou, ele já começou tendo envolto, né, com pessoas próximas ali ligadas à execução da vereadora Marielle Franco. Né, e é um governo que vem estimulando o dissenso social, a ruptura, a agressão às instituições, a verborragia na internet. E no período eleitoral, arrisco dizer que foi o período eleitoral mais violento da nossa era pós-democrática, né? Pós-Constituição de 88. Só contra o presidente Lula foram 2 atentados em eventos em que ele estaria. Um com o candidato Marcelo Freixo, teve ameaça a Duda Salabert, teve a morte do Marcelo dentro da sua festa de aniversário. Foram vários episódios de violência que é estimulada pelo um ódio que é nutrido de dentro desse governo, que tem um gabinete chamado Gabinete do Ódio, que todo mundo sabe que existe, e o armamento das pessoas. Então, nós vamos ter que trabalhar fortemente em 2 frentes. Primeiro, na pacificação mesmo, em tentar baixar a temperatura, em tentar mostrar ao povo brasileiro que o povo brasileiro é um povo generoso e não um povo agressivo, violento, que quer a eliminação das pessoas por eliminação. E também, eu não sei bem qual será a política do ministro Flávio Dino, mas eu fico muito feliz que seja ele o ministro, porque é um homem que, quando eu fiz mestrado e minha dissertação era sobre o sistema de justiça, sobre o Conselho Nacional de Justiça, tinha acabado de ser criado, ele já era uma referência no tema sistema de justiça, tinha sido advogado, já era juiz de carreira, logo foi presidente da Associação dos Juízes Federais, deixou a magistratura para disputar governo no Maranhão com uma oligarquia, né? Venceu, governou bem de novo, elegeu o sucessor, hoje é senador da República, tem autoridade moral, intelectual, pessoal, eloquência, é respeitado, e se ele está dizendo que vai fazer isso, eu acredito piamente que ele conseguirá, porque não poderia haver um nome melhor para essas circunstâncias. Agora, o que é curioso é que a gente ouviu
ministro que irá assumir no dia 1º, falar, e a gente não ouviu o ministro da Justiça, que ainda é ministro da Justiça, dizer absolutamente nada sobre o tema. Pois é, e é por isso que eu fico sempre dizendo que o presidente Lula já assumiu o governo desse país, apesar de ainda não de direita, né? Mas de fato a postura do presidente Lula e daqueles que já estão sendo anunciados, por exemplo, nesse momento o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, já mostra a importância do novo governo e a irrelevância desses que estão saindo. Mas eu queria falar sobre o trabalho que o senhor realizou, professor Marcelo Shoa, com relação ao GT de Direitos Humanos. Sempre foi uma das características desses governos de transição, desse período de transição, apresentar propostas, diagnósticos dentro desse fator específico, direitos humanos. Quais são as recomendações que os senhores estão passando para o futuro ministro Flávio Dino com relação a direitos humanos? Porque agora é esse o trabalho que será feito daqui para frente, né? Os ministros indicados nomearão as suas assessorias que estudarão os relatórios e farão essa interconexão. Agora, a nossa interface com a segurança é enorme, né? Porque, por exemplo, nós temos um problema de sistema penitenciário, nós temos um problema no sistema socioeducativo, nós temos um problema da violência política, nós temos problema de necessidade de educação e direitos humanos, que também tem que ser uma coisa ligada com cultura, com comunicação, com educação. Na área da segurança, nós temos uma questão de memória, verdade e justiça, de reparação, que precisa ser retomada, porque foi desarticulada. É importante dizer que os direitos humanos é uma área muito, muito, muito ampla, né? Então, quando você fala nos direitos humanos, me parece que tudo que o Bolsonaro não achava importante, ele juntou e colocou na pasta de direitos humanos na mão da Damares. Hoje é Ministério da Mulher, Mulher, Família e Direitos Humanos, né? Mas aí você tem criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência, LGBT, política da diversidade religiosa, trabalho escravo, que também tem muita coisa a ver com a justiça, a questão migratória, tem muita coisa a ver com a justiça. Bom, memória, verdade e justiça, educação e direitos humanos. Então, assim, eu trabalhei especificamente em 2 temas, né? Memória, verdade e justiça e violência política. Assisti muitas escutas sociais, foram mais de 30, mas relatei esses 2 e pude dar uma analisada jurídica naquilo que será proposto para revogaço. Por exemplo, há muita coisa na lei de imigração que é de 2017, mas em cujo decreto regulamentar dificultou a facilidade migratória. Então, tem muita coisa ali para ser revogado. Quer dizer, para você ter uma ideia, há um tratamento de acolhida, né, que só é concedido aos venezuelanos, né? Então, os afegãos ficam aí largados no aeroporto de Guarulhos, os haitianos ficam vagando pelo país. Então, assim, é muita coisa, né? Eu analisei também as questões internacionais, o Brasil... Mas aí são sugestões, né, Rafael? Por exemplo, o Brasil precisa sair do Grupo de Lima, que é um grupo de extrema-direita que foi criado para fortalecer exatamente o neoliberalismo na América do Sul, capitaneado pelos Estados Unidos. O Brasil tem que, pelo contrário, o Brasil tem que fortalecer o Mercosul, o Brasil tem que retornar ao Pacto de Imigração, o Brasil tem que sair de um consenso de Genebra, que é um acordo internacional que dificulta os direitos reprodutivos e de mulheres. Então, tem muita coisa para fazer. Agora, tudo é sugestão, né? E aí passa não só pelas novas pastas, mas passa pelo presidente, sobretudo, né, com o seu diálogo social. A minha convicção eu tenho, mas...
Claro, O meu trabalho foi só relatar, né? Sim, fica a contribuição e agora fica a cargo do governo do presidente Lula levar à prática tudo isso que os senhores, com tanto trabalho, com tanta dedicação, estão apresentando para a sociedade brasileira como um todo, né, professor? Mas eu queria falar sobre... Agora, Rafael... Pois não. Pode falar. Caixa zerado, né? Como assim? Não entendi. Desculpa? Assim, o caixa zerado. Ah, sim, sim. Não há recurso para nada, né? Todas as políticas de direitos humanos, elas tiveram um orçamento reduzido, elas foram a execução das políticas também foram diminuídas e a situação é muito complicada. Quem fez o relatório do relatório, eu não vi, não estudei números, né? Foi o coordenador, foi o deputado Emídio. Ele apresentou, por exemplo, contratos de aluguel de guindaste, contratos bebedouros em cifra de milhões. Essas coisas aqui precisam ser explicadas, porque que o dinheiro foi gasto dessa maneira e não foi retornado de maneira honesta para a sociedade, e por que esse país está sendo entregue com uma dificuldade econômica tão grande, se há 2 meses atrás, 2 meses não, né? Se você perguntar ao Guedes hoje, ele vai dizer que o país está ótimo. Sim, é verdade. É incrível isso. Agora, o senhor acredita que haverá condição política de responsabilizar criminalmente, inclusive, todos esses responsáveis por essa criação de terra arrasada com que estão deixando o Brasil, professor? Eu acho que tem que ser, viu, Rafael? Na verdade, nós estamos pagando hoje pelo problema de não ter... pelo problema da gente não ter cumprido o nosso papel com a história, né? Essa coisa de também colocar para debaixo do tapete e tentar apaziguar de forma facilitada e sempre tentando agradar a todo mundo, resulta que nós temos uma dívida histórica com uma situação na época da ditadura, que, porque não foi tratada da maneira como deveria ter sido, na época, hoje geram pessoas pedindo golpe militar de novo. Então, eu espero que essas pessoas sejam responsabilizadas, porque você não pode entregar a coisa pública, o controle do erário, para irresponsáveis que não fariam com o próprio dinheiro aquilo que fazem com o dinheiro público. Mas não é só o dinheiro não, sabe, Rafael? Os documentos, os papéis. Você se lembra que aquele cidadão que assumiu a Fundação Palmares disse que iria jogar fora um acervo de livros, né? Pois eles estão no controle do Arquivo Nacional, das bibliotecas. Aquele um irresponsável que foi ministro da Educação há um tempo queria tirar uma obra de arte porque era uma homenagem ao Paulo Freire. Essas pessoas precisam pagar pelos erros, pelos crimes que cometeram. E digo mais, os da pandemia também, né? Não são só os crimes administrativos na gestão da coisa pública, não. A irresponsabilidade que custou a vida dizem, né, pelo menos 1/3 do número de mortes no Brasil, e nós estamos falando aí de 200 milhões de pessoas, pelo menos. De 200 mil, né? Foram 700 mil mortos. Sem dúvida. Bom, quero agradecer aqui a participação do advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor, professor Marcelo Schor, que integra também a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Núcleo Ceará da ABJD, e também integra o grupo de trabalho do GT de Direitos Humanos do governo de transição do presidente Lula, fazendo aqui uma avaliação daquilo que foi produzido por esses profissionais do direito, esses juristas, para servir de subsídio para o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, e o presidente Lula tentarem recolocar esse Brasil de novo nos trilhos do crescimento, da democracia e pelo combate à desigualdade social. Professor, muito obrigado pela sua participação. Abraço para o senhor. Boa sorte aí ainda no seu trabalho em Brasília, e a gente vai continuar em contato com certeza. Rafael, um grande abraço, um beijo grande em todo mundo. Eu quero dizer que eu estou muito otimista. Eu acho que o presidente Lula assumirá com o pé direito, fará um grande governo, felizmente, e finalmente nós teremos um presidente de novo, né? Porque este aí
não pode ser qualificado nada. Enfim, vamos para frente. Hoje tem trabalho ainda. Abraço, meu amigo. Orai e vigiai. Abraço. Conversamos com o professor Marcelo Shoa, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.